Salve galera, Possama aqui. Vamos estar falando um pouco sobre as censuras na internet que acontecem em países como China, Rússia, Brasil. E o que acontece? Para as empresas estarem num país, elas têm que atender às leis daquele país. Então, se vem o Facebook para cá, vem Google, tem escritório aqui, tem CNPJ brasileiro, para poder anunciar aqui, prestar os seus serviços aqui. Então eles têm que obedecer às ordens dos juízes. Então, para estar aqui, o conteúdo aqui tem que responder aqui. Se a empresa não tem escritório aqui, eu já não sei como que é. Eu acho que ela não precisa atender essas ordens judiciais, né? Mas eles, no fim, eles vão ter que obedecer se estão aqui no Brasil. Então, mesmo que existem meios alternativos para você acessar conteúdos que estão restritos, às vezes, geralmente os bloqueios acontecem, por exemplo, no Brasil acontece aqui, todo mundo que acessa, que tem o IP brasileiro, não vai poder acessar conteúdo daqui. E às vezes acontece, por exemplo, tem um filme na Netflix que só passa nos Estados Unidos, quem é do Brasil também não consegue acessar lá. Então tem formas de você dizer que a tua máquina não está no Brasil, que ela está fora do país. Então dá para fazer isso. Só que acontece que também você tem uma audiência, tem lá uma rede social com bastante seguidor. Você pode ter meios de utilizar outros aplicativos e outras formas de se comunicar, mas nem todo mundo vai fazer isso. Então há um prejuízo para quem está anunciando a mensagem de que, né, quando tem um bloqueio não tenha como, muita gente vai ficar de fora, né? Então, como que eles bloqueiam, né? Como que é os tipos de bloqueios que tem, né? O primeiro é você tirar um domínio de fora do ar, né? Que é o endereço da internet, né? O endereço de um site que bloqueia nos provedores. Então, se é um portal de notícia lá que o juiz acha que tem fake news, que tem coisas que não agradam a eles, eles vão tirar o domínio do ar. E, é claro, você pode utilizar outro domínio, né? Comprar outro domínio e colocar lá, só que vai ter, tem multa, tem tudo isso, né? Tem a questão de até ser preso, pode acontecer. Outra forma é ordenar, né, quem hospeda site, o app ou app, né, bloquear a hospedagem daquele site, né? No caso de hospedagem de site é muito mais difícil porque, quer dizer, não tem muita eficácia porque você pode colocar ela em outro lugar, mas, por exemplo, aplicativos da Google Play, App Store, eles têm que tirar, se adequar às regras, né? Então, qualquer tecnologia de qualquer empresa que esteja no Brasil e os juízes quiserem, não pode ter isso, tem que bloquear isso, ou a funcionalidade tem que ser assim, eles têm que fazer, né? Tem que obedecer. Então, hoje eu já vi que lá na China, eu vi uma notícia hoje que eles querem que a Apple tire a funcionalidade AirDrop dos iPhone, dos aparelhos Mac. Lá na China não vai mais poder isso. E outra forma é ordenar que as redes sociais, né? Ordenar as redes sociais a bloquear perfis, né? Pode acontecer no Twitter, no Instagram. Acontece muito isso. Então, o que pode ser feito para poder acessar esses conteúdos que você não está tendo acesso? Então, aqui a gente vai ver formas de acessar conteúdos que estão restritos aqui em uma determinada região. Primeiro é alterar o DNS, só que isso aqui não é muito eficaz, apenas se o bloqueio for no nível de DNS. Então, o que faz o DNS? A internet toda funciona dessa forma. Então, quando você digita o endereço no navegador, ele vai te devolver o endereço IP. E o DNS que faz esse mapeamento, né? Ele faz a associação do endereço com o IP onde está hospedado aquele site.
Então, se é um bloqueio de DNS, não vai acessar ali. O que pode fazer é alterar um DNS que não tenha esses bloqueios para poder acessar. Mas isso aqui não é muito utilizado. Uma solução mais rápida é o proxy, que você pode, por exemplo, ter um site que você não consegue acessar, seja em qualquer lugar do país, né? Então tem sites que, mesmo de fora do país, você não consegue acessar. Então você tem que dizer para a tua máquina, dizer que o teu IP não está no Brasil, mas ele está em outro lugar. Então isso é a nível de aplicativo. Ele só coloca a tua máquina, o teu endereço IP em outro país, então, se aquele país pode, então você pode acessar. Uma outra forma parecida, que também ele troca o IP, é a VPN, que é uma rede virtual privada. Isso aqui, além de trocar só o IP, ela faz a criptografia de toda a internet, né, de todo o tráfego da internet. Então, é a nível de sistema operacional. Então, se for para escolher uma, essa aqui é melhor, é mais segura, é mais utilizada. Por exemplo, você fica anônimo e quer acessar aplicativo de banco pela internet, é mais recomendado a isso, porque você não vai estar exposto a isso. Então, só para ver, né? Então, quando que a gente deve usar uma ou usar outra, né? Então, usa um proxy, né? Quando você não envolve informações sigilosas. Se você quer só a proteção do IP, sem criptografia de dados, e apenas para contornar restrições geográficas de conteúdo. É uma forma mais simples. E você usa uma VPN se tu quer estar ali utilizando uma Wi-Fi pública, você quer a criptografia daquilo que sai do seu equipamento, também, né, contornar restrições de internet de um determinado local e esconder o IP e a localização real. Então, tá aí as diferenças. E o que mais que você pode fazer, né? Aqui é mais voltado para quem quer transmitir o seu conteúdo. A mais básica, né? Criar novos perfis na internet. Então tem um perfil lá, por exemplo, do Alan dos Santos, ele todo dia é bloqueado. A cada 24 horas, 48 horas, o perfil do Instagram dele cai por ordem judicial e ele utiliza... ele vai criando um novo perfil e todo dia ali 20, 30 mil pessoas seguem ele, porque é a audiência mais fiel dele. Mas ele poderia ter ali, se não houvesse os bloqueios, facilmente 1 milhão de seguidores. Então é o mais difícil e é claro, ele está processo em cima de processo, ele está fora do país, então ele está, digamos assim, bem contra o sistema e está encarando o sistema. Então nem todo mundo vai conseguir aguentar esse baque aqui. E a outra forma que eu recomendo para todo mundo é as listas de e-mail, que é você coletar listas, é você ter um formulário no teu site ou no aplicativo, a pessoa coloca o e-mail, entra para uma lista em um programa, um software específico para isso, de e-mail marketing, você pode disparar e-mails ali. E a vantagem da lista é que ela sempre vai ser tua. Você pode baixar toda a lista, né, num Excel, e você pode importar para outro programa e aquele programa vai disparar. Então, quando é muitos dados, né, você não vai utilizar a lista para mandar pelo teu sistema de e-mail normal que você usa, mas você utiliza ferramentas próprias para isso. É muito utilizado no marketing, quando você tem ali, para você entrar na lista de e-mail de marketing, né? Você tem um conteúdo rico que você quer acessar, uma planilha, uma informação específica. Em troca dos seus dados, eles te dão aquele material grátis e você entra na automação deles de e-mail. Então isso tem que ser feito, né? Recomendo para todo mundo que quer ter a sua mensagem na internet, construa a lista, porque pelo menos ali vai se proteger de... Aqui não tem como ter bloqueios, né? Você pode bloquear o serviço que você está utilizando, mas você pode migrar para outro serviço.
E novas tecnologias, né? O que eu acho que deve ser feito a partir disso, a partir de agora, né? Então, o que tem hoje assim é limitado e as tecnologias ainda existem, mas assim, a aplicação delas de funcionarem no mundo real para que todos esses bloqueios eles se tornem irrelevantes, né? Nenhum governo vai conseguir bloquear. É a peer-to-peer, a tecnologia, que é ponto a ponto. Isso aqui era muito utilizada lá na época do que baixavam música e filme, utilizando os aplicativos lá de torrent. Então, o torrent era um arquivo que você tinha lá, digamos aqui era um vídeo, né? Você tinha um vídeo aqui e daí as pessoas baixavam isso aqui, todo mundo baixava, só que todo mundo era cliente e servidor ao mesmo tempo. Então, ao invés de baixar direto da fonte, esse usuário aqui, ele podia baixar desse ou baixar desse e vice-versa, né? Então, todo mundo era cliente e servidor e não tinha um servidor central. Então, isso aqui era a nível de arquivos. Então, eu acho que deveria ter algo em relação a dados, a perfis blindados, onde a tua informação das redes sociais, aquilo que você posta, as informações do teu perfil, estejam numa rede onde você não tem um servidor central, porque os bloqueios acontecem aqui. Então, para ver os bloqueios, teria que bloquear todos os usuários da internet, que ficaria inviável. Então, é uma nova forma de pensar isso, né? Então, já existe a Web 3.0, dados abertos, que são algumas iniciativas já antigas, inclusive, e que isso tem que ser explorado para que todas as redes sociais elas se tornem, se houver uma adesão em massa, se tornem irrelevantes, vamos dizer assim, porque elas não estão mais centralizadas nelas. Então o poder volta para os usuários. E a outra tecnologia é o blockchain, que ela é muito parecida com peer-to-peer, só que a vantagem é que ela é mais segura. Ela existe um mecanismo chamado prova de trabalho que você consegue validar todas as informações que são colocadas nela. Então, a blockchain é uma cadeia de blocos, onde cada informação ela entra numa cadeia. Então, ela vem aqui. Então, você não consegue, por exemplo, modificar uma informação que está aqui no meio. Ela é utilizada para o Bitcoin, né? Todas as transações do Bitcoin, ela está numa cadeia de blocos pública, então todo mundo consegue acessar todas as transações do Bitcoin que existe desde o primeiro Bitcoin, toda a movimentação está lá. Então, ela tem um mecanismo antifraude, que alguém poderia colocar bitcoins para ele, né? Pegar um Bitcoin que está aqui e jogar para ele e dizer que é dele, né? Só que quando alguém na rede tenta fazer esse burlamento, esses caras aqui identificam, opa, esse cara aqui tá fazendo errado, ele tá pegando dados de outro, então não vai conseguir fazer. A peer-to-peer já é mais fácil você alterar esse dado, esse arquivo original ali. Pode haver falhas ali. Então, se utilizar essa blockchain junto com perfis blindados e não só perfil, qualquer conteúdo, qualquer informação dentro de dessa rede que ela é descentralizada, né? Que não tem um servidor central, a gente pode ter as opiniões sendo divulgadas, não haver a censura, não ver apenas algumas pessoas que acham que elas estão certas, quando na maioria das vezes elas estão erradas. Então acho que a comunidade ela tem que pensar mais nisso e as empresas se voltarem nisso e ampliar o debate para que isso não para que não venhamos ficar ilhados, né, isolados
apenas vendo, se alimentando de apenas de determinadas fontes de informação. Beleza? Então, era isso. Fica a dica e aquele abraço.